Se você tem mais de 40 anos, assim como eu, e quer ter uma vida mais saudável, não deixe de assistir esse vídeo até o fim, porque nós vamos falar sobre que exercício escolher para ter mais saúde, o que você deve considerar na hora dessa escolha e quais objetivos você deve ter em mente. Se tem menos de 40, também assista, porque um dia você vai chegar lá. Eu sou Elisandra Richter e esse é o canal Sem Me Cuidar, seja bem-vindo! Por que o exercício é tão importante nessa parte da vida, após os 40, após 50, 60 anos, após os 80, após os 100? O exercício é um excelente meio de atenuar os efeitos do envelhecimento, como degeneração articular, perda de equilíbrio, perda de força, perda de massa óssea, que vão ocasionar muito comumente uma morte mais precoce. Então nós temos que pensar que o exercício vai muito além do aspecto estético, da diversão, que é muito importante também, mas são efeitos de curto prazo do exercício. Nós temos que pensar além. Nós temos que pensar em um efeito a médio e longo prazo dos exercícios. Afinal, qual exercício eu devo escolher para ter uma vida mais longa e mais saudável? Consequentemente, mais feliz. Primeira coisa que você vai pensar é: eu tenho algum fator de risco, uma hipertensão arterial, uma diabetes, alguma outra, um problema de coração, um problema circulatório que eu já tenho de comorbidades, porque isso vai influenciar no início e na progressão dos exercícios. Então sempre pense, será que eu já tenho fatores de risco? Se você não sabe, então é interessante que você consulte um profissional e faça uma boa avaliação antes de iniciar a prática de exercícios. Já usa algum medicamento? Se você usa algum medicamento para hipertensão, algum medicamento de efeito cardíaco, é legal que você também faça uma boa avaliação, porque normalmente a progressão dos exercícios ela é avaliada pela frequência cardíaca máxima. Alguns medicamentos eles acabam alterando essa frequência cardíaca, o que pode mascarar, algum efeito para se considerar a progressão de exercício. Então, sempre é interessante você pensar e comunicar ao profissional que está fazendo a avaliação, sim, toma alguma medicação, que medicação está tomando. E quais seus objetivos? O que eu desejo ao fazer um exercício, uma atividade física? Os meus desejos, as minhas características pessoais vão influenciar em que tipo de atividade eu vou querer, eu vou gostar de realizar, porque nós não estamos falando de uma atividade que eu vou começar em setembro e vou terminar lá em fevereiro. Não é uma operação verão, é uma atividade que nós vamos permanecer, continuar por muito tempo, então ela tem que ser prazerosa, você tem que tentar adequar a sua característica. Eu gosto mais de fazer um exercício coletivo, atividade em grupo, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de socializar, ou não, eu gosto de, naquele momento que eu estou fazendo exercício, ter um momento só para mim. Então vai ser um esporte ou atividade, um exercício mais individualizado. Então pense nas suas características e como você gostaria de executar essa atividade, esse exercício. Então nós temos que pensar também quais os nossos objetivos ao começar o exercício físico. Então, além de ser divertido, deve ser uma atividade prazerosa para você. Você deve pensar também que esse exercício, essa atividade, ela vai promover saúde, ela vai te trazer mais bem-estar, mais conforto, mais alegria para sua vida. Então, o exercício ele deve conciliar vários aspectos, além da diversão, a promoção de saúde, principalmente melhora do condicionamento físico. Então eu sempre comento com os meus pacientes, o condicionamento físico é o seguinte: eu subi uma ladeira, cheguei lá em cima ofegante, então eu preciso pensar, como que eu vou fazer para realizar essa atividade sem ficar ofegante? Preciso melhorar o meu condicionamento físico. Então é interessante que você faça uma atividade que ajude a melhorar o seu condicionamento físico. É muito comum surgir, com o passar dos anos, algumas doenças que são consideradas doenças crônicas, não transmissíveis, que a hipertensão, a diabetes, as cardiopatias em geral, elas estão inclusas, nesse rol de problemas que é muito comum as pessoas adquirirem com o passar dos anos. Então, o esporte,
uma atividade, um exercício físico, eles vão sim atenuar, vão reduzir esse risco de você desenvolver essas doenças. Então a gente sempre deve pensar em que atividades, que exercícios que nós vamos realizar com o objetivo de reduzir a ocorrência desses problemas na sua vida. Sem falar que deve ser uma atividade segura. Se você já tem algum problema, é interessante que tenha um profissional acompanhando, pois ele vai indicar para você o caminho a seguir. Então, sempre procure uma orientação antes de começar, principalmente se você já tem alguma doença, alguma comorbidade. Se você se interessa por alguma atividade, então vá em frente, siga o caminho, sempre comece de uma intensidade menor para uma progressão com uma intensidade maior de exercício. É interessante que você pense em 3 fatores que vão te ajudar a fazer a sua escolha do melhor exercício que vai ajudar o teu corpo. O primeiro deles é a proteção cardiovascular, justamente para prevenir aquelas doenças que eu falei antes. Então, melhor exercício para proteção do seu coração e circulação são os exercícios aeróbicos. Segundo fator, fortalecimento muscular, pois justamente esse tipo de exercício de fortalecimento vai te ajudar a manter as suas tarefas cotidianas. É muito comum com o passar dos anos, parece que cada vez o corpo vai ficando mais pesado, cada vez vai ficando mais difícil fazer as suas tarefas, quando na verdade é o músculo que está enfraquecendo. Então, manter a força muscular para conseguir realizar as atividades cotidianas é um objetivo que você deve ter em mente. Manter a junta, a articulação molinha. Então, é importante que a gente mantenha a flexibilidade. A gente sabe que parece que com o passar dos anos o corpo vai endurecendo. Então, esse é o terceiro fator que você deve considerar na hora de escolher um exercício. A flexibilidade, exercício que proporcione a manutenção da sua flexibilidade. É interessante então que você comece com exercícios mais leves, exercícios de equilíbrio que vão te ajudar a evitar quedas e com isso possíveis fraturas. Depois, um exercício mais de flexibilidade e a progressão vá até chegarmos em um exercício mais de força, um exercício aeróbico mais intenso. Então, pense nisso antes de começar a fazer um exercício, uma atividade física. A grama do vizinho é sempre mais bonita, mas a gente deve olhar para a nossa grama, a gente deve olhar para o nosso corpo. Muitas vezes a gente quer aumentar a intensidade, a frequência do exercício conforme nós vemos as outras pessoas. Tá na academia, tá erguendo um peso, eu também vou tentar. Não, a progressão do exercício ela é individual, então você deve pensar que eu vou melhorar, eu vou aumentar o meu condicionamento, isso é meu. Eu não tenho que tentar acompanhar a vizinha que está fazendo uma caminhada de 1 hora, fazendo tantos quilômetros. Eu tenho que pensar em mim. Então, a progressão do exercício é sempre individual. Pense nisso. No mais, o importante é a gente evitar o sedentarismo. Então, tente fazer 150 minutos de atividade por semana. Se não conseguir, o mínimo que você consegue é o que você tolera. O importante é seja ativo, não seja sedentário e vá dentro do seu limite com muita segurança. E por hoje é isso. Uma boa semana para você e até a próxima. Se Me Cuidar, seu canal de exercício e qualidade de vida.